A chuva tombava impiedosa sobre a cidade adormecida, transformando o asfalto numa tapeçaria líquida de reflexos dourados e distorcidos. O céu, engolido por nuvens espessas, parecia pesar sobre cada telhado, cada árvore, cada esquina. Naquela noite, a zona nobre de Belo Horizonte dormia mais silenciosa do que de costume, com exceção de um carro preto que cortava as ruas, como um navio perdido em alto mar. O motor cessou na frente de uma mansão de linhas modernas, portões automatizados e jardins impecavelmente desenhados por mãos contratadas. As fachadas de vidro refletiam relâmpagos longínquos. Dentro do carro, a luz do painel iluminava o rosto exausto de um homem. Seus olhos, outrora vivazes, agora pareciam manchar o mundo ao redor com tristeza. Carlos Ribeiro, terno amarrotado, gravata solta e barba por fazer, abriu a porta e saiu debaixo da tempestade. Mal se importou com os respingos que lhe molhavam os sapatos italianos. A cada passo pelo caminho de pedras, gotas d'água se infiltravam pelo colarinho da camisa, descendo até gelar a espinha. Ele destravou a porta eletrônica e entrou. Era recebido apenas pelo eco dos próprios passos no hall de mármore, pelo lustre francês que pendia majestosamente do teto e pela aura gélida do vazio. O som áspero da chave caindo sobre o aparador ressoou como a batida final de um martelo. Foi nesse instante, enquanto deixava a chuva para trás e o silêncio lhe abraçava como um velho inimigo, que ele murmurou, quase num sussurro, "Que droga!" Mas o silêncio não cedeu respostas. Apenas a mansidão surda dos cômodos caros, do tapete persa, das paredes cheias de quadros valiosos, das cadeiras que permaneciam sem uso. Entre colunas e móveis polidos, a solidão ganhava voz. E para quem já sentira a vida latejar no peito, aquele vazio era um urro. No fundo da casa, apenas um cômodo mantinha uma tênue claridade. Um aroma suave de café recente rompia o clima glacial do ambiente, como se fosse um rubor despercebido numa bochecha pálida. Na cozinha, Maria Aparecida, mas conhecida como Cida, guardava delicadamente louças em um armário, já de pijama, com os cabelos presos num coque simples. Cida era dessas pessoas que atravessaram a vida de cabeça erguida, mesmo quando ela parecia querer dobrá-la. As mãos, marcadas pelo tempo e pela força, nunca perderam a delicadeza. Conseguia, sem notar, devolver calor a qualquer lugar onde pisasse. A cozinha era pequena, de paredes cor bege, armários de madeira clara e uma mesa retangular coberta com uma toalha florida. Ali, fotos do pequeno neto, vasinhos de manjericão, cortinas bordadas à mão. Carlos fitou esse pequeno universo com olhos desencontrados, sentindo uma presença quase etérea no lar desabitado. Uma parte dele queria apenas se jogar no sofá e afundar cada mágoa em uísque e angústia. A outra parte, aquela que restava, quase calcinada, mas insistente, buscava algo, mesmo que nem soubesse definir o quê. Ele permaneceu parado na soleira da porta e Cida, percebendo a figura dele refletida no vidro da cristaleira, se sobressaltou levemente. "O senhor já voltou, seu Carlos? Quer que eu prepare alguma coisa?" O empresário balançou a cabeça, cansado, e apoiou-se na bancada. As mãos tremiam. Não se sabia se pelo frio, pela bebida ou pelo peso de tantas noites mal dormidas. "Cida, me ensina a ser feliz?" As palavras emergiram cruas, sem filtro. O som soou estranho até aos seus próprios ouvidos, dispersando-se pela cozinha como se fossem um trovão fora de tempo. Cida ficou imóvel, carregando na face um susto mudo. Nos olhos dela passou um brilho de compaixão, misturado ao estranhamento, o tipo de expressão reservada a pedidos que parecem absurdos, mas revelam dores profundas. "Como é, seu Carlos?" Ele piscou devagar, sentindo a pressão no peito aumentar. "Me ensina, Cida. Eu não faço ideia de como se faz." Esse foi o instante que mudou tudo. A história não se desenrolaria mais apenas ao redor dos cifrões ou de paredes frias.
Havia ali, entre as xícaras empilhadas e o cheiro de café, um pedido. Não exatamente de ajuda, mas de resgate. Um apelo, não de quem não tinha nada, mas de quem possuía tudo, menos o essencial. Antes de avançarmos, respire junto comigo e deixe-se tocar por essa narrativa. Aliás, se você gosta de mergulhar em histórias profundas, cheias de reviravoltas e nuances emocionais, aproveite este momento para se inscrever no canal. Só assim você garante que não vai perder nenhum novo capítulo capaz de transformar seus olhares sobre o mundo. Agora vamos juntos adentrar cada detalhe dessa jornada de reencontro com o que há de mais humano em cada um de nós. A cozinha, normalmente um refúgio tranquilo, de calor e simplicidade, subitamente tornou-se palco de uma tensão sutil. Cida mantinha a mão ainda suspensa, com uma caneca entre os dedos. O vapor da bebida ondulava para cima, fundindo-se à hesitação que pairava entre os dois. Carlos, por sua vez, estava como um animal ferido, orgulhoso demais para pedir socorro, mas cansado demais para seguir sozinho. Embora tivesse atravessado negociações complexas, reuniões decisivas e festas carregadas de sorrisos falsos, nunca se vira tão vulnerável quanto ali, diante de uma mulher simples, numa cozinha singela, confessando sua maior fraqueza. Cida percebeu que era seu momento de agir e não fugiu. Olha, seu Carlos, cada um tem seu jeito de achar felicidade, mas se o senhor quiser mesmo tentar, eu posso, sei lá, te mostrar como é que eu faço, no meu dia a dia. Não prometo milagre não, viu? Mas a gente pode tentar. Ele não respondeu, apenas baixou a cabeça e deixou que um suspiro escapasse. Às vezes, as palavras mais importantes vêm carregadas de silêncio. Na sala vizinha, o som de um raio ainda distante trouxe de volta a atmosfera da tempestade, não da chuva lá fora, mas de algo que se acumulava havia anos dentro dele. Carlos lembrou da infância simples, dos almoços em família, do cheiro de pão fresco antes das manhãs apressadas, e de quanto tempo se passara desde que não sentia nada disso. A essa altura, a narrativa já prendia o olhar de quem escutava, costurando o cotidiano ao extraordinário e forjando laços entre personagens tão opostos, mas igualmente carentes de sentido. Naquela noite, nem Carlos, nem Cida conseguiram dormir logo. Ele se recolheu ao quarto enorme, onde a cama king size parecia ainda maior, e as almofadas de linho egípcio não traziam nenhum conforto. Olhou para o teto. Quantas noites diferentes daquela! Quantas vezes desejou ter algo mais do que bens empilhados e contas gordas? Cada pensamento era uma torrente. Repensava decisões empresariais, amizades perdidas, relacionamentos sumidos na poeira do tempo. A imagem de Cida, serena atrás da bancada, voltava insistentemente. Como era possível uma pessoa sorrir daquele jeito, mesmo tendo perdido tanto? Como ela seguia em frente, moldando rotina em delicadeza. Já Cida sentou-se à beira da própria cama, em seu quartinho nos fundos do terreno, aquecido apenas por um cobertor de lã e lembranças antigas. Imaginou as palavras que ouvira, um pedido aflito que merecia resposta, um chamado que ecoava coisas que nem ela própria tinha superado. Decidiu enfim tentar. O dia clareou tímido. A chuva diminuiu, mas o céu seguia nublado. Carlos acordou com a cabeça pesada e uma sensação estranha de expectativa pairando entre os lençóis. Na cozinha, Cida já estava de pé, apanhando ingredientes na despensa. Vestia sempre o mesmo avental florido, já um pouco surrado, e cantarolava baixinho. "Bom dia, seu Carlos. Dormiu bem?" Ele hesitou antes de responder. "Mais ou menos, ainda pensando no que te falei ontem." Cida sorriu. "Pois então, bora começar. Hoje você vai fazer seu próprio café da manhã. Dá trabalho, mas vale a pena." Carlos arqueou as sobrancelhas, surpreso. "Eu? Ué, sim. Ninguém aprende a ser feliz esperando que sirvam tudo na mão, não. Vamos lá, pega esses ovos aqui."
O empresário, acostumado a cafés prontos e mesas postas, parecia desajeitado. Tentou partir o ovo, mas a casca se dispersou junto à gema, escorrendo entre os dedos. Cida não riu dele. Sorriu apenas com o olhar, estimulando-o. Não tem segredo. Todo mundo já quebrou o ovo demais nessa vida, viu? Durante os próximos minutos, entre ovos malucos e torradas douradas demais, a cozinha ganhou um ritmo novo. O cheiro de pão na chapa, o barulho de louça, os diálogos simples. A cada etapa, Carlos experimentava pequenas derrotas, seguidas de pequenas vitórias, o que, para quem sempre se sentira invencível, era desconcertante. Quando finalmente sentaram à mesa, com um café improvisado e um pão caseiro, Cida ergueu a caneca. Pronto, o senhor começa a ser feliz assim, fazendo parte, errando, acertando, comendo o que preparou. Carlos sorriu de canto, surpreso consigo mesmo, e pela primeira vez em muito tempo comeu devagar. Os próximos dias trouxeram novidades, algumas pequenas, outras nem tanto. Carlos, determinado em levar o desafio a sério, aos trancos e barrancos, seguiu as instruções de Cida. Sábado é dia de feira, ela avisou, entregando-lhe uma sacola de pano. Na feira, ele se viu perdido entre barracas coloridas, o cheiro forte de verduras frescas, a gritaria alegre dos feirantes. "E aí, moço, vai querer abobrinha?" Carlos sentia-se estranho. Um alienígena num planeta esquecido, mas guiado pelas recomendações de Cida, comprou frutas, legumes e até arriscou conversar com uma senhora sorridente que lhe ofereceu doce de leite caseiro. De volta à mansão, lavou as mãos com gosto e ajudou Cida a picar os temperos. O cheiro de manjericão e alho fresco invadia o ambiente. Uma memória sensorial, perdida, ressurgindo nas narinas. Durante a refeição, sentaram-se apenas os dois. Carlos olhou o prato, depois para as mãos, depois para Cida. Um agradecimento silencioso rodou no ar. Enquanto isso, no jardim, Cida o desafiou. "Bora mexer nessa terra, seu Carlos. Vai ver que planta não cresce só de olhar." O empresário jamais lidara com terra nos dedos. Semeou manjericão, sentiu cheiro de mato fresco, soltou pequenas risadas ao perceber as unhas sujas. Não sabia que isso podia ser bom. Cida assentiu sem palavras. Ao final do dia, sempre a mesma cena. Carlos, sozinho na sala ampla, contemplando retratos de si próprio em festas opulentas, uns poucos troféus alinhados, nenhuma lembrança calorosa. O vazio parecia gritar nisso tudo. Ele, apesar dos avanços, ainda sentia falta de algo. Telefone tocava apenas para cobranças, oportunidades ou propostas indecentes. Numa noite de sexta, voltou a se servir do uísque. Sentiu o líquido arder, mas dessa vez, Cida percebeu e atravessou o corredor. "Quer companhia?" Ele fez que não com a cabeça. "Olha, às vezes a gente só precisa aceitar quando alguém quer ajudar." Carlos deixou o copo sobre a mesa e não respondeu. Ficou ali, só, mas sentindo que, pela primeira vez, desejava companhia de verdade. O som do despertador eletrônico cortou o silêncio do quarto. Carlos sempre acordava antes das 7, hábito de executivo, mas hoje o levantar tinha outro propósito. Abandonando o calor dos cobertores, enfrentou o chão gelado do quarto e, ao invés de correr para o banho executivo ou para as notificações do celular, empurrou a janela e respirou fundo, sentindo o cheiro da manhã úmida. Lá fora, gotas ainda pendiam das folhas das palmeiras do jardim. Havia um mundo acontecendo ali, sob a bruma. Passarinhos aproveitavam a trégua da chuva, começando o alvoroço habitual. Era quase poético, pensou. No corredor, cruzou com Cida já de avental, carregando uma cesta de roupas para lavar. Ali, olhares se cruzaram. "Dormiu melhor?" Ela perguntou num sorriso gentil. "Um pouco", respondeu, sincero. Esse pouco era, na vida de quem estava à margem de qualquer sensação boa, uma evolução importante. "Cida,
Percebendo, deixou que o silêncio se acomodasse sem pressa alguma de preenchê-lo. Acordou então a sugestão de uma conversa, simples, quase casual. "O senhor gosta de música, Carlos?" Ele demorou a responder. "Gosto, mas faz tempo que não ouço nada fora de reuniões ou festas." "Pois vamos mudar isso hoje. Eu costumo começar o dia com rádio." Apontou um pequeno aparelho meio antigo na cozinha. "Ajuda a fazer companhia." Carlos percebeu o quanto aquela rotina ditava pequena felicidade. Então, pela primeira vez, sentou-se ali não como chefe, mas como aluno. Um homem disposto a aprender a sentir de novo. Enquanto o café coava, Carlos olhou as paredes da cozinha. Notou com mais atenção as fotos pregadas junto ao relógio. Fotos em preto e branco, retratando uma Cida muito jovem, ao lado de um homem forte, magro, sorriso tímido. Algumas fotos incluíam um menino de cabelos castanhos e olhos vivos em brincadeiras no quintal. Havia também bilhetes escritos à mão. "Mãe, volto depois do futebol", recortes de receitas antigas, pequenos desenhos. O ambiente era completamente oposto ao restante da mansão, onde tudo era impecável, mas impessoal. Ali, entre mordomos silenciosos e empregadas sempre discretas, só aquele canto tinha alma. Enquanto Cida escolhia músicas e separava os ingredientes para um bolo simples, Carlos arriscou. "Sua família parece feliz nas fotos." Ela parou por um instante, olhos buscando as recordações no tempo. "Fomos, cada um na sua batalha, mas sempre juntos. Meu marido era caminhoneiro. Morreu cedo num acidente de estrada. Meu filho batalhou muito. Hoje cuida da vida dele em outra cidade. A saudade bate, mas aprendi a morar só e a ter orgulho do caminho que fiz." O comentário foi simples, sem peso dramático, mas Carlos sentiu a gentileza com que Cida lidava com a dor. Ela não a escondia, nem a transformava em vítima. Era um registro, como as notas coladas na geladeira. Ao ouvir a história, ele lembrou dos próprios retratos. Imaginou as fotos guardadas, nunca expostas, de festas, eventos empresariais, viagens para lugares luxuosos, sempre sorrisos para fora, nunca de dentro. Surpreendeu-se ao pensar, quando foi a última vez que sorriu de verdade? Depois do café, vieram as primeiras tarefas do dia. "Hoje é dia de fazer compra no mercado. Preciso de ajuda, seu Carlos." A pergunta parecia inocente, mas na rotina de Cida, cada responsabilidade era um convite à partilha. No supermercado modesto do bairro, Carlos andou pelos corredores diante de prateleiras apinhadas de produtos simples. Acompanhando a lista de compras rabiscada, percebeu que ali ninguém o conhecia, ninguém o olhava com expectativa ou interesse. Cida cumprimentava as atendentes pelo nome, trocava receitas de pão de queijo, recebia indicações do melhor detergente. "O senhor já fez compra antes, assim, pegando fila?" questionou brincalhona. Ele soltou uma risada breve. "Deve fazer uns 20 anos. Pois está na hora de lembrar como é. Dá valor, sabe? Ensina a ser paciente." Já na fila, ouviram conversas variadas. Gente reclamando do preço do tomate, da aprovação do novo plano diretor, do calor impossível. No carrinho, poucas compras. Para Carlos, tudo ali era novo, quase uma viagem exótica. Como conclusão daquele pequeno rito, ao chegar em casa, Cida suspirou. "O senhor, com toda a fortuna, me ajudando aqui. Olha só." Carlos não se sentia ofendido, sentia-se humano. O cansaço ao descarregar sacolas era real, mas acompanhado de uma satisfação nova. Ao voltarem do mercado, Cida preparou o fogão para um almoço simples. Arroz fresquinho, feijão temperado, bife acebolado, couve refogada. Carlos perguntou, "Você gosta de cozinhar?" "Gosto de ver os outros felizes na mesa. Para mim, comida é isso, dividir um pouco do que se tem." Enquanto mexia a panela, compartilhou uma lembrança da infância. "Minha mãe dizia que a gente nunca fica triste sem feijão pronto. Era o jeito dela de manter a esperança." Carlos ficou em silêncio, reflexivo.
Lembrou-se da própria mãe, das poucas vezes que cozinhava, sempre com pressa para atender telefone ou consolar o marido estressado pelas dívidas da empresa. Cresceu desejando o tempo perdido. Talvez encontrasse um pouco dele agora, ali, entre panela e colher de madeira. O almoço foi servido. Sentaram-se à mesa, sem formalidades de guardanapo, sem pratos requintados, apenas sabor de casa. Sentado frente à comida simples, Carlos percebeu. Sentia-se acolhido, não como patrão, mas como amigo. "Obrigado, Cida", murmurou, olhando nos olhos dela. Ela apenas sorriu. Ali, pequenos agradecimentos valiam mais do que qualquer gorjeta. De tarde, Cida anunciou: "Agora vamos cuidar das plantas." O jardim era o orgulho escondido de Cida. Uma horta cercada por moitas de ervas aromáticas, plantas ornamentais e uma fileira de rosas já velhas. Entre as hortaliças, Carlos viu um pequeno limoeiro curvado, meio sofrido, mas dono de frutos amarelos e doces. Cida ensinava como podar, regar, aparar galhos mortos. Dedicava tempo, explicando o nome de cada flor. "Esse aqui é boldo, bom para má digestão. Aquela é a lavanda. Serve para acalmar a cabeça." Carlos mexia a terra. Sentia entre os dedos as texturas, os cheiros, a umidade esquecida. Notou que não tinha ideia de quando foi a última vez que botou a mão na terra. No fim do trabalho, ambos sentaram-se na varanda. O suor escorria leve pela testa, mas a visão do jardim recompensava qualquer esforço. "Mas tem uma coisa aqui", Cida apontou, "que só dá para perceber mexendo com a vida. Planta precisa de companhia, de atenção. Senão, até cresce, mas não fica forte." Carlos entendeu a metáfora, mesmo sem palavras. Na noite desse mesmo dia, ao encontrar a sala vazia, Carlos decidiu não se deitar. Pegou o telefone. Tentou ligar para o filho, Samuel, que há muitos meses não lhe atendia imediatamente. O tom de chamada se arrastou, sem resposta. Deixou o recado: "Samuel, aqui é o pai. Tô ligando só para saber como você tá. Se puder, me retorna." Desligou antes de ser dominado pelo velho desânimo. Talvez agora entendesse um pouco mais o valor do tempo juntos. Sentiu vontade de dividir essas tentativas com alguém e, por instinto, caminhou até a cozinha. Encontrou Cida lavando poucos copos que restaram do dia. Seu filho ligou? Ela anteviu, num misto de sensibilidade e rotina. Carlos negou. "Faz tempo que não conversamos direito. Filho homem é assim. O meu tinha época que me respondia só com mensagem, mas nunca deixou de amar." A conversa ficou no ar, reconfortante e serena, até cada um seguir para seu quarto. Na madrugada, Carlos revirava-se sem dormir. Ouviu pela janela um barulho discreto vindo dos fundos. Desceu, curioso, encontrou Cida sentada do lado de fora, perto das hortas, cabelos soltos, olhar perdido. "Tá tudo bem?" ele perguntou hesitante. "Não consegui dormir. Tem noite que a saudade acorda a gente." Carlos se sentou ao lado dela sem pedir licença, sentindo-se à vontade. Cida começou num tom baixo, quase sussurrado: "Meu marido me ensinou que a felicidade não é quando tá tudo perfeito, não. É quando a gente consegue sorrir, mesmo com dor no peito." "Você sente falta dele?" "Sinto, mas não dói mais igual antes. Aprendi a lembrar com carinho, sabe?" Carlos, em silêncio, experimentou inveja daquela paz simples, como quem via um segredo sendo desvendado na sua frente. O vento frio da noite os envolvia. Falaram pouco, mas as presenças bastaram para transformar aquela madrugada numa espécie de alívio mútuo. O desafio seguinte, proposto por Cida naquela manhã, foi: "Hoje eu ensino o senhor a fazer pão." Carlos riu, incrédulo. "Pão? Pão? Tem coisa mais boa do que cheiro de pão saindo do forno?" Aprender a fazer pão não era apenas seguir uma receita. Era misturar farinha, amassar, esperar o tempo de crescer, aceitar que erros aconteceriam. Cida orientava, paciente. "Não é força, é jeito." Carlos, desajeitado no início, pouco a pouco sentia prazer em esperar, em cheirar, em ver o pão crescer.
Ao fim do processo, 2 pães quentinhos saíram do forno. O Senhor fez isso. Ele sentiu uma pontada de orgulho. Talvez, pensou, aprender a ser feliz começasse a ser possível. No sábado, Cida anunciou: hoje tem almoço comunitário na igreja. O senhor quer ir comigo? Carlos hesitou, mas aceitou. Chegaram ao salão comunitário, simples, com mesas longas e bancos corridos. Crianças corriam, idosos conversavam, mulheres partilhavam panelas de arroz, macarrão e farofa. Ninguém olhou Carlos como figura de destaque. Isso, a princípio, o deixou desconfortável, mas logo sentiu a leveza de ser só mais um. Ajudou a servir comida e distribuir pratos. Em certo momento, uma senhora sorridente lhe pediu um pedaço maior de frango. Carlos, rindo, entregou o generoso. Aqui, dona Lourdes, caprichado para a senhora. A simplicidade do gesto o marcou. Cida, notando, comentou baixinho: viu? Alegria é dividir, não exibir. Carlos sentiu que esse era um tipo de felicidade impossível de comprar. No retorno à mansão, sentiram-se companheiros mais próximos. A música tocava baixo, enquanto as vozes deles se misturavam à trilha sonora do início de uma amizade de verdade. Entre avanços e tropeços, a semana seguinte trouxe pequenos conflitos. Carlos ainda carregava a postura autoritária. Às vezes dava ordens sem perceber, esperando sempre a última palavra. Cida, firme sem ser rude, corrigia: aqui, fora da empresa, ninguém manda. Fazemos juntos ou não fazemos. Carlos, envergonhado, percebia o quanto era difícil se despir de velhos hábitos. Porém, nunca sentiu em Cida um julgamento. Ela acolhia, ensinava pela repetição. Nas tarefas diárias, Carlos começou a enxergar o valor de tudo aquilo que passara a vida desprezando. A arte de esperar, a beleza de rir de si mesmo, a generosidade em partilhar saberes. E, discretamente, começou a desejar que aquelas mudanças não tivessem prazo. Certa noite, ao terminar de regar as plantas, ambos sentaram-se frente ao pequeno jardim. Cida perguntou: o que mais te dava prazer antigamente, seu Carlos? Demorou a responder. Finalmente, admitiu: eu tinha orgulho de pensar que fazia diferença. No começo, sentia que meu trabalho transformava o mundo. Depois, tudo virou número. Fui perdendo a vontade. Cida ouviu sem pressa. Talvez seja hora de encontrar outra forma de transformar. Ele riu. Quem diria? Você me reensinando a enxergar as coisas. Os dois sorriram. Um sorriso de cumplicidade construída a partir de pequenas vitórias cotidianas. Ali, no jardim iluminado por um poste distante, parecia que o tempo desacelerava para dar espaço ao que realmente importa. Ao fim de mais uma semana, Carlos já participava naturalmente da rotina. Arrumava a cozinha, lavava um ou outro prato, se oferecia para plantar algo novo no jardim. A vida opulenta seguia, reuniões, telefonemas, compromissos, mas, ao contrário do antigo Carlos, agora ele aguardava ansioso o momento de pôr a mão na massa, de conviver, de ouvir música ao pé do rádio velho. Numa noite do alto da sacada, olhando a cidade acesa e o céu sem estrelas, Carlos percebeu. Pequenos instantes, antes invisíveis, agora eram a diferença entre viver e apenas existir. Os olhos buscaram Cida, que costurava na varanda. Foi até ela com uma xícara de chá. Para você. Ela aceitou, surpresa. O calor da bebida, o cheiro de ervas, aqueceram também o gesto. Ambos calaram, mas o silêncio era de gratidão. O olhar trocado não pedia pressa, nem promessas. Apenas presença. Cida, olhando mais uma vez para ele, pensou: talvez, aos poucos, a felicidade habitasse mesmo no comum, no possível. O mês avançava. As transformações na casa não eram apenas nos hábitos. Estavam nos olhares, nas pausas, no jeito de ocupar o tempo. Carlos já não via sua mansão apenas como cenário de conforto frio. O cheiro de bolo, o canto dos passarinhos na manhã, as plantas crescendo ali fora. Aos poucos, tudo aquilo se enraizava fundo nele. Cida percebia a diferença, mas mantinha-se fiel
ao método simples, não apressava nada. Por tradição, limpava seus próprios quartos, mantinha a horta toda semana, e quando Carlos tentava ajudar sem jeito, ela ensinava paciência. Faz devagar. Não precisa provar mais nada para ninguém, seu Carlos. Naquele sábado, porém, o antigo mundo de Carlos bateu à porta. Era fim de tarde. Vozes estranhas ecoaram no portão de acesso. Vozes rápidas, nervosas, seguidas pelo som de um carro importado. Carlos hesitou por um momento na varanda e, quando foi receber a visita, encontrou a ex-mulher, Marta, e a filha mais velha, Letícia. Marta, sempre elegante, cumprimentou-o com uma formalidade calculada. Letícia, adolescente, desfiou um olhar entediado do alto do celular. Vim trazer os documentos do advogado e o convite do aniversário do seu sobrinho, Marta anunciou, com pressa de resolver assuntos e partir. Carlos sorriu com formalidade. O clima era tenso e, antes que qualquer palavra mais íntima pudesse surgir, Letícia já se dirigia ao quintal, atraída pelos cachorros. Cida, percebida a movimentação à distância, permaneceu discreta, mas não deixou de notar a forma como Carlos mudava de expressão quando a família estava perto. Ali surgia a armadura de sempre, o sorriso pronto, o tom travado. Quando Letícia se aproximou na cozinha, surpresa pelo cheiro de pão fresco, não resistiu. Vó, tem bolo? Cida a corrigiu, risonha. Ainda não sou sua avó, menina, mas o bolo é por minha conta. Foi ali, testemunhando aquele desencontro de mundos, que Carlos percebeu o quanto se distanciara dos próprios afetos. As conversas com Marta eram só acordos, números. Com Letícia restavam tentativas tímidas. Está tudo bem, filha? Tá, pai, respondeu, sem levantar os olhos do telefone. E naquele instante, um aroma qualquer do fogão puxou Carlos para longe, para um Natal muitos anos antes. Eram tempos frugais, ainda no apartamento pequeno, pouco depois do nascimento de Letícia. Marta cozinhava rindo, o bebê balbuciava sílabas misturadas, e na sequência, todos se serviam do mesmo prato simples. Recordava-se da vontade de acertar, dos planos imensos e desordenados, da ansiedade boa dos começos. Mas, com o tempo, as conversas rarearam. Os parabéns frios, as discussões rápidas sobre dinheiro, o hábito das ausências. Quando viu, vivia para manter aparências, enquanto o carinho escapava dia após dia. Voltou ao presente com um suspiro. Na cozinha, Cida e Letícia divertiam-se mexendo massa e contando histórias. Letícia, acostumada a festas sofisticadas, achava exótico aquele modo de viver. Você sempre faz pão desse jeito? Sempre. Pão bom é o da paciência. Quer tentar? Cida colocou farinha nas mãos da adolescente que riu. Tá estranha essa meleca. Carlos, observando de longe, sentiu-se excluído e, ao mesmo tempo, tocado pela alegria espontânea entre elas. De repente, sentiu saudade de uma infância que não soube construir para Letícia. Quando a ex-mulher se despediu, Carlos a acompanhou até o portão. Houve um silêncio constrangedor. Você parece estar diferente. Marta arriscou. Ele não respondeu, mas algo em seu olhar sugeria sim, algo havia mudado. Já Letícia, perto de partir, olhou para trás. Pai, ficou bom o pão da Cida. Depois quero aprender de novo, pode ser? A resposta foi um sorriso genuíno, pela primeira vez em anos. Depois da visita, Carlos estava mais reflexivo. Sentou-se sozinho por longos minutos. Cida notou, mas não interrompeu. Ao contrário, foi até o jardim, colheu um punhado de ervas cheirosas e, mais tarde, entregou a ele um pequeno buquê embrulhado num laço de barbante. Para perfumar a casa. Dizem que a ruda espanta a tristeza. O gesto era singelo. Para Carlos foi imenso. Ali descobriu, felicidade se encontra quando uma presença substitui 100 teorias. Alguns dias depois, Cida o convidou para uma caminhada. Foi a primeira vez em anos que Carlos atravessou o portão a pé, sem motorista, sem pressa. Eu gosto de ir à praça pelo menos uma vez por semana.
Ver gente, respirar, deixar a cabeça espairecer. A praça era simples, bancos descascados, árvores antigas, crianças brincando de pique, idosos jogando dama sob o coreto. Carlos caminhava devagar. Durante a caminhada, Cida reencontrou Dona Ivone, amiga das antigas, que trouxe notícias do bairro, falou das filhas, das dores do reumatismo. Carlos escutava. Falava pouco, mas cada história o humanizava um pouco mais. Viu que felicidade para aquela gente era ligação, era rir do cotidiano, era saber o nome do neto da vizinha. Despediram-se com promessas de se encontrarem de novo. No caminho de volta, Cida comentou: "O senhor já reparou como todo mundo tem problema, mas quase ninguém para de brincar?" Carlos sorriu. Acho que eu tinha desaprendido. À noite, após a caminhada, Carlos ficou pensativo. Pegou o livro que começara a reler, um volume antigo de Clarice Lispector, com anotações antigas. Achou um bilhete esquecido de Samuel, deixado quando era adolescente. "Pai, compra lanche para viagem, tô com pressa. Valeu!" Sorriu amargo. Cultivara distâncias sem nem perceber. E agora se esforçava para construir pontes com o que restava das relações. Procurou novamente contato com Samuel. Deixou mensagem sem resposta. Parecia, paradoxalmente, crescer cada vez mais conectado a desconhecidos e afastado do próprio sangue. No domingo, logo após o almoço, um carro antigo parou no portão. Era Samuel, mais forte e calado do que na última vez que Carlos o vira. Demorou um instante antes de sair, como se ensaiasse coragem. "Pai", disse ao entrar, a voz seca. "Preciso pegar uns documentos da avó." Carlos o recebeu sem saber o que dizer. No breve abraço, a tensão era palpável. Entraram juntos na cozinha. Cida, surpresa, preparou café para todos. O diálogo foi hesitante, quase triste. Samuel olhava o pai com distanciamento, respondendo sim e não, e olhando o relógio. "Esses pães quem fez?" perguntou curioso, apontando para a mesa. Carlos, com inesperado orgulho: "Eu e a Cida." Cida, com habilidade, tratou de tirar a atenção oferecendo mais café, distraindo os dois com lembranças das histórias do menino que subia em árvores e comia pão embolorado escondido da mãe. Quando Samuel finalmente se despediu, Carlos segurou seu braço. "Filho, podemos conversar mais outro dia?" Samuel hesitou, mas antes de entrar no carro, concordou. "Pode ser, pai." Sentiu-se por dentro mais próximo do filho do que em décadas. A chuva voltou a bater nos vidros. Cida e Carlos sentaram-se com canecas de chá, fósforos e velas à mesa. A energia piscava por instantes. O diálogo, antes pautado por tarefas, agora cedia espaço a feridas. "Cida, você nunca se sente sozinha de verdade?" "Me sinto, às vezes, mas não me entrego mais para a tristeza, não. Prefiro transformar em saudade boa." Ela olhou nos olhos dele. "Mas e o senhor? O que mais te machuca?" Carlos não fugiu mais. "O medo de não ser importante para ninguém. O medo de morrer sem deixar nada real." A noite seguiu acolhedora, sem novos julgamentos. Pela primeira vez, ambos partilhavam feridas. Não como quem busca piedade, mas como quem precisa dividir o peso da mochila para seguir em frente. Carlos voltou à memória de um encontro importante da empresa, anos atrás, quando descobriu que perderia um sócio querido. Sentado no carro naquele dia, chorou de frustração e raiva. Não por perder dinheiro, mas por perceber que sem amizade e sentido, nem a fortuna aliviava a solidão. Ao final do flashback, olhou para a xícara de chá e pensou: ali estava aprendendo a chorar por esperança, e não mais por falta. À medida que os dias passavam, Cida propôs uma nova regra. "Agora, de vez em quando, a gente faz comida para os outros. Tem muita gente no bairro precisando, e a felicidade cresce quando repartida." Começaram ações discretas. Levar sopa para a vizinha doente, entregar bolo para a creche, participar das quermesses do bairro. Carlos se espantava com o prazer de servir sem fotos, sem alarde, sem likes.
Nunca sorriu tanto quanto no dia em que levou 1 quilo de pão quentinho e ouviu de uma criança: "Moço, você sorri bonito." Na horta, Carlos encontrou prazer no crescimento dos pés de tempero. Passou a cuidar de um vaso especial, uma muda de alecrim que Cida ganhara da mãe muitos anos antes. Num certo sábado, sob o sol quente, deixou as mãos sujarem de terra, sentindo-se finalmente parte de algo. "Cada planta nova que vinga me ensina que consigo fazer nascer coisas boas", comentou a Cida. Ela respondeu apenas com um sorriso. No último domingo do mês, Cida e Carlos organizaram um café da tarde no jardim. Convidaram algumas vizinhas e Letícia apareceu curiosa. Enquanto todos conversavam, Carlos tocou violão, habilidade esquecida por anos, e arriscou acordes simples. Cida acompanhou cantando baixinho. A filha assistiu ao pai com um novo olhar. Pela primeira vez, sorriu sem ironia. "Pai, você nunca fez isso nas festas lá de casa." Carlos percebeu que, aos poucos, estava transformando não só a si, mas a própria relação com o passado. Na rotina restaurada, tudo tinha graça. Pão, bolo, sopa, música, até conversa sobre amenidades. Carlos descobria detalhes antes ignorados: o cheiro de roupa lavada, o prazer de pôr à mesa, o riso fácil de uma piada despretensiosa. Cida, por sua vez, afastava o medo de se envolver demais. Aprendia a confiar naquele homem tantas vezes derrubado, mas ainda capaz de tentar. Ao encerrar o mês, ambos sabiam: ali nascia uma amizade improvável e, quem sabe, o alicerce para algo maior. O mundo lá fora seguia duro, exigente, mas dentro daquelas paredes a vida já era outra. "Sabe, dona Cida, fico pensando que, por muito tempo, achei que era tarde para recomeçar", disse Carlos, certa noite, antes do sono. "Tarde nada. Coração não tem relógio, só ritmo." Olhando para o teto do velho quarto, ele sorriu em paz rara. Quando o frio chegou à cidade, trouxe um tipo de silêncio diferente. Os ventos de junho sacudiam as cortinas e faziam as folhas dançar no jardim. A rotina da casa se adaptou. As refeições aqueceram o corpo e o coração, e os encontros à beira da mesa, entre chaleiras e risadas, tornaram-se indispensáveis. Nestas manhãs gélidas, Carlos tinha um novo ritual. Antes de tudo, esquentava a água para Cida, enquanto ela cuidava das plantas no inverno. Ele a esperava na cozinha, com as mãos envoltas na caneca, deixando o aroma do chá preencher a alma. A cada novo dia, reconhecia estampas nunca vistas nas cortinas, receitas que nunca experimentara, histórias novas em cada visita à feira. Tudo parecia novidade, e no íntimo, essa sensação era estranhamente boa. Embora sentisse progresso, o velho mundo seguia ao redor, assombrando-o em pesadelos. Acordava, às vezes, suando, revivendo discussões em escritórios frios, olhares julgadores em reuniões e festas sem propósito. Mas a presença de Cida era sempre um antídoto. Um riso, uma conversa sobre pão de queijo, um conselho sobre como podar um galho. Numa tarde nublada, Cida apareceu na sala com um convite especial. Teve a ideia de sair? Para onde? Não é mais shopping ou restaurante caro. Tenho coisa melhor. No sábado vamos juntos ao centro comunitário do bairro. É dia das crianças e a gente vai ajudar a organizar o mutirão do lanche e a pintura do mural novo. Carlos hesitou. Sentia vergonha de sua grossura. Achava que não pertencia àquele universo, mas a doçura de Cida era um incentivo maior que o medo. E pela primeira vez, ele dizia sim para algo imprevisível. O sábado amanheceu diferente. A casa cheirava a bolo de cenoura, pães frios e café reabastecido. Cida separou aventais, um para ela e outro para ele, já manchado de tintas. Ao chegar, foi recepcionado por Dona Marlene, coordenadora local. Os olhos atentos dela avaliaram Carlos, escolheram o sorriso correto e logo apontaram tarefas. Hoje você vai ajudar a carregar sacos de alimento e, se for bom com pincel, pode ajudar no mural.
Entre passos trocados nos corredores, sacolões pesados e vozes felizes de crianças, Carlos sentiu-se incapaz de esconder o desconforto. Olhares curiosos pairavam sobre ele, não admirados, não invejosos, apenas atentos. Quando foi ajudar a pintar, uma menina chamada Júlia, de 9 anos, olhou para ele e perguntou sem papas na língua: "Por que sua mão é tão grande, mas você está tremendo para pintar?" Ele sorriu sem graça. "Não pinto nada há anos, sabia? Não tem problema. Se sujar, a gente limpa. Aqui ninguém precisa fazer perfeito." A naturalidade da menina desmontou defesas velhas. Carlos relaxou, pintou casas e árvores, trocou histórias com as crianças. Quando sentou para o lanche, riu alto como não fazia há décadas. Viu sorrisos sinceros, ganhou desenhos de agradecimento, ouviu pedidos de histórias. Cida, num canto, se emocionava por vê-lo tão entregue. Sabia que ali estavam nascendo outros laços, mais profundos do que qualquer fortuna. Ao voltar à mansão, Carlos parecia outro. Não uma mudança súbita, mas uma flexibilização sutil. A postura menos rígida, o olhar que buscava significado. Comentou: "Não lembro quando foi a última vez que brinquei com crianças assim." Cida respondeu delicada: "Coração da gente cresce quando tem motivo de verdade para bater mais." Sentaram-se na varanda. O céu começava a escurecer e, com ele, descia a reflexão. Carlos confessou: "Às vezes tenho medo de tudo isso não durar, de não conseguir manter. Felicidade não é linha reta, seu Carlos. Tem hora que ela some mesmo, mas não precisa de contrato para recomeçar cada vez que ela escapa." Carlos assimilava aquilo como quem escuta pela primeira vez uma lição básica de infância. O medo dele era real, mas, ao dividi-lo, percebia-se menos sério, mais partilhável. Naquela noite, Carlos adormeceu pensando no passado. Em um flashback intenso, reviveu sua primeira grande festa como diretor da empresa. Muitas luzes, risos altos, brindes intermináveis. E, ao final, um táxi solitário para casa, carregando o peso de saber que ninguém naquela multidão ligava realmente para ele, apenas para o que ele podia oferecer. Lembrou do pai, do hábito de chamar para sentar na calçada, tomar café em copinho de vidro e ouvir música de viola. Rituais tão modestos, mas insubstituíveis. No fundo, aquilo sim era felicidade. O resto, apenas distração. Novo dia. Novas propostas de Cida. "Para aprender a consertar aquelas almofadas furadas da sala?" Ele riu. "Eu costurando, Cida. Vai ver que é menos difícil que imagina." A sala virou oficina improvisada. Entre linhas tortas e agulhas teimosas, Carlos aprendeu o valor do feito à mão, não só do objeto, mas da experiência. Passaram a tarde ouvindo sambas antigos e costurando. Cada almofada pronta era motivo de orgulho. No final, Cida comentou: "Quando fazemos qualquer coisa juntos, ela dura mais dentro do coração." A lição se firmou. As pequenas conquistas compartilhadas valiam mais do que contratos empresariais. Cida sugeriu um jantar diferente. Convidar 3 vizinhas, cada uma trazendo um prato de infância. Pouco preparo, muita conversa. Naquela noite, a sala enorme da mansão ganhou barulho de gente, cheiro de comida popular, sons de música e aplausos desajeitados. Letícia reapareceu, risonha, e Samuel enviou mensagem dizendo que tentaria no próximo. Carlos viu a filha brincando na cozinha, a mesa cheia, e por um instante sentiu o privilégio de não estar à mesa como patrão. Cida, observando tudo, sussurrou só para ele: "Isso é felicidade, seu Carlos. Mesa cheia e papo bom, mesmo que ninguém tenha muito para mostrar." No fim da noite, cada prato lavado era uma medalha. O silêncio pós-festa era de missão cumprida. Na solidão do seu quarto, Cida confrontava dúvidas. Tinha medo do caminho sem volta. Temia deixar de ser apenas amiga, de passar dos limites, de reabrir feridas do passado. Com a experiência de quem já se machucara outras vezes, ponderava: será que Carlos estava pronto para de fato abrir mão do mundo opulento? Será que sua paz não acabaria como da última vez?
Num gesto raro de insegurança, escreveu numa caderneta: "Estou pronta para guiar, mas com medo de tomar o lugar do que não me cabe." Na manhã seguinte, Carlos percebeu a tristeza dela. Tudo bem, dona Cida? Só inquieta, seu Carlos. Às vezes a gente pensa demais e faz de menos." Ele a agradeceu pelo cuidado, numa troca singela, mas percebeu que ali precisava ser ele a oferecer sustento, segurança e afeto. Pouco depois, Carlos foi chamado a uma reunião extraordinária com os sócios de sua empresa. Durante o encontro, falaram de cortes, lucros, plano de expansão, mas pela primeira vez sentiu que aquilo não lhe bastava. Na volta para casa, pediu a Cida para ouvir sua ideia. "Quero mudar a empresa, reduzir desperdício, começar projetos sociais. Quero que o sucesso mude de significado, não apenas de cifra." Cida ouviu com atenção, apesar de não entender os detalhes. "Este é o jeito de fazer diferença de verdade, seu Carlos." Na reunião seguinte, Carlos apresentou a proposta. Houve resistência, olhares de ceticismo, mas desta vez não se deixou dobrar. Quem garante que felicidade é só acúmulo? Talvez seja só partilha. Encerrou a reunião, de cabeça erguida, com a mesma coragem que aprendia a exercer em casa. Naquela semana, um temporal caiu sobre o bairro. A energia foi-se embora. Cida improvisou velas. Carlos arrumou a lenha para a lareira. Passaram horas apenas ouvindo o vento, olhando o fogo crepitar, dividindo memórias. Cida compartilhou com emoção sincera a história do marido. "Perdi o Sérgio num domingo. Passei anos querendo voltar no tempo. Depois aceitei. O que ficou foi amor, não ausência." Carlos, pouco a pouco, se abriu. "Sinto culpa, sabia? Pela família, pelos amigos que deixei, mas estou tentando." Foi nessa noite, à luz do fogo, em silêncio compartilhado, que ambos entenderam: vínculo não nasce do perfeito, e sim do imperfeito aceito, compartilhado. O silêncio ali foi de acolhimento, e também o prenúncio sutil de uma possibilidade nova entre eles. Quando a energia voltou, o mundo parecia mais brilhante. Era um novo começo. Carlos acordou antes do sol, preparou o café do seu jeito. Não perfeito, mas com intenção. Cida apareceu e, antes de qualquer palavra, ele declarou: "Sei que sou outra pessoa, Cida. E sei que só comecei a aprender que felicidade não tem fim. É todo dia diferente." Ela ouviu em paz. Mais tarde, enquanto regavam o jardim juntos, Cida olhou para ele. "Sabe, você está indo bem, seu Carlos. Eu também tenho aprendido, sabia?" Ambos sorriam sob o sol de inverno, como velhos conhecidos, mas agora cúmplices de uma jornada real. Ali, entre o cheiro de terra molhada e sorrisos de recomeço, ambos entenderam: ensinar a ser feliz não é uma receita. É caminhada cotidiana, cheia de tropeços, flores e poda. Cida seguiu seu dia, leve. Carlos foi ao escritório com uma coragem diferente, a de defender um novo modo de ver o mundo. O calendário avançava rapidamente. As manhãs frias deram lugar a tardes ensolaradas. Carlos acordava com um misto de ansiedade e nostalgia. Sabia que o prazo do trato com Cida se esvaía em dias. A rotina com café feito pelo próprio punho, jardinagem, risos compartilhados, já lhe parecia uma segunda pele. E o pensamento de perder tudo aquilo começava a lhe doer mais do que queria admitir. Na cozinha, Cida anotava a lista de compras quando Carlos chegou, ainda de chinelos. "Quantos dias faltam, Cida?" Ela, sem erguer os olhos do papel, respondeu com doçura: "2, seu Carlos. 2 dias." O silêncio que seguiu não parecia vazio, mas carregado de muitos não ditos. A separação do contrato tornava-se visceral. Entre colher manjericão e lavar xícaras, pairava no ar a possibilidade da despedida. Na véspera do término, Cida propôs uma última regra. "Hoje quero que faça uma caminhada sozinho. Vai ao parque, sem celular, sem relógio, só para sentir o mundo. E leve este caderno. Anote o que enxergar de beleza." Carlos relutou, mas aceitou.
Passara anos fugindo da própria companhia, mas agora, atravessar a praça, percorrer trilhas entre árvores e crianças, era desafio e presente. Ele viu pessoas se abraçando, ouviu o riso de crianças com pipas, sentiu o cheiro de pipoca no vento e, parado diante do lago, anotou: não é grandeza que faz a felicidade, mas o pequeno brilho do cotidiano que a gente quase nunca nota. No retorno, entregou o caderno a Cida, emocionado. Não lembro de ter olhado para as árvores desse jeito desde a infância. Ela sorriu, lendo as frases simples, e deixou que o silêncio fosse um elogio maior do que qualquer discurso. Nessa noite, Cida dobrou o avental, guardou as louças, mas não foi dormir. Sentia-se inquieta, temendo a perda. Havia se acostumado a ser companhia, guia, amiga. Agora, será que o patrão tornara-se algo impossível de afastar do coração? O medo de cruzar a linha entre carinho e paixão, entre autonomia e entrega, latejava a cada minuto. Sozinha, sentou ao lado da cama e escreveu uma carta. Não sabia se entregaria. Seu Carlos, obrigada. Aprendi que coragem também é saber ir embora, que meu valor não está apenas em servir, mas em me permitir ser querida. Lágrimas silenciosas escorreram. Não era fraqueza, mas coragem de uma mulher que conhecia as dores do desapego. Na mesma noite, Carlos andou pela mansão escura. Abriu álbuns de fotografias antigos. Encontrou o brilho nos olhos de um jovem que sonhava. As celebrações familiares de quando Marta e Letícia sorriam de verdade. Recados escritos por Samuel. Sentiu um súbito medo. Quando Cida se fosse, conseguiria continuar sendo quem se tornara? Tudo que aprendera poderia se perder sozinho, sufocado pelo ruído da vida de aparências? A resposta veio em forma de instinto. Carlos decidiu naquela madrugada que não aceitaria a volta ao vazio. O recomeço tinha se tornado vital, indispensável. Na manhã do último dia, o sol nascia quente. Cida apareceu à varanda já de mala arrumada, e uma expressão de maturidade orgulhosa, mas olhos brilhando por dentro. Vou até o centro resolver umas coisas. Deixo a chave na portaria depois. Carlos sentiu a garganta fechar. Quis pedir que ficasse. Quis prometer que tudo seria diferente, mas não disse nada. Apenas assentiu, como um amigo respeitando o tempo do outro. Cida atravessou o portão, sentindo a mansidão do bairro, a textura dos primeiros raios de luz, as lembranças de tudo que vivera naquelas semanas. O coração apertava, mas também celebrava o próprio poder de recomeçar. O dia inteiro foi de estranheza para Carlos. Reparou no jardim, ainda verde e cheio de vida, no cheiro de café que ele mesmo preparou, nas marcas dos dedos de Cida no avental deixado na cozinha. Sentia a falta de um sorriso, de um conselho, de um simples silêncio confortável. No escritório, ligou para Samuel. A ligação dessa vez foi atendida. Pai, tá tudo bem? Não, filho, não tá tudo bem, não. Tô aprendendo muita coisa difícil. Não quero mais ser aquele homem distante, o pai de antes. Do outro lado, surpresa e silêncio. Pai, eu queria dizer isso há muito tempo. Eu sempre esperei que você mudasse. Que bom que está tentando. Eu quero tentar também. As lágrimas vieram de leve, não por tristeza, mas por gratidão. Carlos percebeu que a verdadeira mudança era olhar para si mesmo e acreditar que ainda era possível cuidar de si, dos outros, do mundo ao redor. Decidiu então ir ao centro comunitário sozinho, doar tempo e presença. Conviveu com crianças, conversou com velhos, levou café para Dona Marlene, ajudou a pintar um novo mural. Riu, chorou, foi tocado de verdade. No fim do dia, escreveu para Cida uma mensagem singela. Quem aprende a ser feliz, não desaprende nunca mais. Obrigado. À noite, sentado em sua poltrona preferida, Carlos folheou o caderno de anotações da caminhada. Releu cada frase, cada descrição banal transformada em beleza por olhos novos. Entendeu, finalmente, que não bastava absorver a felicidade. Era preciso cultivá-la, repartir, manter o exercício do cuidado e da empatia. Respirou fundo. Sabia qual seria o próximo passo.
No dia seguinte, pediu reunião na empresa. Lá, apresentou de forma firme um novo estatuto. Parte dos lucros seria destinada a projetos sociais. Cada funcionário teria parte ativa em ações de voluntariado. Bônus seriam baseados também em relações humanas e não apenas em lucro. Felicidade é semente, precisa de terra boa. Hoje, nossa empresa começa a plantar. Alguns sócios se opuseram, outros, inspirados, toparam a mudança. O clima era de revolução, mas também de esperança genuína. No final do expediente, Carlos andou pelas ruas do bairro, cumprimentando os moradores, comprando pão na padaria, doando plantas à escola pública. Descobriu o prazer de ser reconhecido não pelo dinheiro, mas por atitudes de cuidado e simplicidade. Na mesma semana, Letícia apareceu na mansão, convidada para um almoço caseiro. Trouxe flores para a mesa, sentou-se com o pai e comentou: "Você não sabe. Eu contei lá no colégio sobre o projeto social da sua empresa. Todo mundo ficou impressionado, pai. Pais e filha riram. Não era mais um ambiente de formalidade. Carlos, pela primeira vez, foi elogiado pelo que era, não pelo que possuía." Samuel chegou pouco depois, trazendo um livro para o pai. "Vim porque quero aprender esse novo jeito contigo, pai." Juntos, os três cozinharam, comeram, riram, resgataram velhas piadas, abriram portas para recomeços. Cida fazia falta, mas estava ali em cada gesto. Carlos lembrou o início de tudo. O momento em que chegou cambaleante, alma vazia, pedindo, quase mendigando, que alguém lhe ensinasse a ser feliz. Percebeu que a resposta nunca esteve em receitas prontas, mas no mergulho difícil e valente nas próprias emoções. No espelho, pela primeira vez, viu um homem inteiro, orgulhoso das próprias falhas, capaz de recomeçar e fazer brotar alegria até do que parece perdido. Cida seguiu distante por alguns dias, visitando familiares, refletindo sobre tudo que vivera. Sentia-se, pela primeira vez em anos, realmente vista. Na última noite da semana, recebeu flores na porta de casa. O bilhete dizia: "Quero viver algo real, sem contratos, sem regras, com você." Ao olhar o céu estrelado, Cida fechou os olhos e deixou o coração responder. Sim, valia tentar mais uma vez. A tarde se anunciava com nuvens densas, o céu de Belo Horizonte abrindo caminho para mais uma chuva de verão. Era como se o tempo da natureza acompanhasse o compasso das emoções de Carlos e Cida, intensas, mas serenas. Ela viera caminhando sob a garoa, passos firmes, mala leve, olhar prolongado no horizonte. Os pingos escorriam pelas folhas do canteiro, pelo portão, pelas grades do coração, já não tão desconfiado. Na porta da mansão, não era mais a mesma mulher que entrava. Era alguém que partiu de si, errou, cuidou de outros e agora voltava mais inteira. Carlos estava na cozinha, mãos ocupadas, sorriso calmo, olhos atentos à chaleira sobre o fogo. Nada de mordomos, nada de luxo excessivo, só o calor difuso de um lar. Cida limpou os pés, respirou fundo e adentrou o vestíbulo. O cheiro de bolo de fubá recém-saído do forno misturava-se ao aroma de roupa lavada, terra úmida e chá de ervas. Era o cheiro de casa. Não uma casa de paredes e tetos, mas um refúgio onde se podia pousar o corpo e as lembranças sem medo. Ela encontrou Carlos na cozinha, vestindo avental encardido e olhar sereno. Ele, sorrindo, estendeu-lhe uma xícara recém-preparada. "Bem-vinda de volta, Cida." Ela recebeu a bebida, mãos ligeiramente trêmulas, sorriso nervoso. "Que cheiro bom, sabe? Tentei refazer esse chá sozinha, mas não fica igual aqui." Os dois riram, cúmplices, já sem o peso da formalidade ou do receio. Era um riso maduro, de quem carregara o mundo sobre os ombros e aprendia a deixá-lo mais leve. Sentados em silêncio, testemunharam a chuva engrossar lá fora. A água tamborilava no telhado e arrefecia o calor da tarde, mas não o da cozinha. "Eu fiquei pensando nesses dias", começou Cida,
Que talvez felicidade seja poder sair e saber que tem um lugar bom para voltar. Carlos assentiu devagar, sem precisar dizer palavras grandes. Eu andei por toda a casa sentindo falta de som, de cheiro de pão, de conversa. Achei que a felicidade só podia vir de fora. Mas foi no silêncio depois da sua partida que aprendi o quanto precisava partilhar, não só ter. Os olhos de Cida marejaram, mas ela recolheu a emoção, sorriu, respirou fundo. Sabe, eu quase fui embora de vez. Tinha medo de virar só lembrança, ou de me perder nessa sua vida enorme, que no fundo é tão parecida com a minha. Carlos, com a voz embargada, respondeu: Você não é lembrança, Cida. É poesia do presente. No meio do sentimento, a chaleira apitou, interrompendo o discurso. Riram, agradecidos pela pausa cotidiana, uma metáfora viva de que a felicidade, muitas vezes, mora nas interrupções do maravilhoso pelo comum. Os dias seguintes se desenrolaram em tom de aprendizado mútuo, sem pressa, sem contratos, sem compromissos que não fossem do coração. Juntos, cuidaram do jardim, arrumaram armários, começaram discretos jantares a dois, às vezes regados à música, outras apenas ao som da chuva ou de um velho rádio de pilha. Carlos mantinha a rotina do centro comunitário. Passou a coordenar as ações de voluntariado, agora acompanhado de Cida, que ensinou receitas econômicas e histórias para crianças do bairro. Velhas amizades se fortaleceram. Novas surgiram, como o professor Armando da escola, a enfermeira Ivone do posto de saúde, o mecânico Douglas da esquina. O laço com Letícia e Samuel também floresceu. Filha e filho agora participavam de almoços, trouxeram problemas, confidências, risadas e até pequenas discussões sobre passado e presente. Para todos, a mansão perdera os ares de museu e se tornara finalmente um lar. Samuel, numa dessas noites, abraçou o pai e sussurrou: A gente aprende a amar quando o outro não tem medo de mudar, pai. Obrigado por tentar. Carlos sentia orgulho, não do dinheiro, mas da coragem lenta e paciente de reescrever sua própria história, de mendigar afeto e receber enfim aceitação. Cida manteve seu quarto anexo, fiel ao que sempre acreditou. Não abria mão do pequeno espaço, dos vasinhos na janela, das cartas escritas ao neto distante, nem da agenda de sábado na horta comunitária. Inventou, inclusive, um curso de bordado para vizinhas, compartilhando conhecimentos e tecendo novas amizades. Nunca mais se sentiu invisível. Os gestos de Carlos tornaram-se cheios de respeito. Convidava, esperava resposta, aceitava negativas sem drama. O jogo era sempre limpo, pautado pelo equilíbrio entre presença e liberdade. Em algumas manhãs, Cida saía cedo, voltava à noite, levava tortas para a igreja e histórias para compartilhar à mesa. Carlos compreendia. Amor de verdade não aprisiona. Compartilhar felicidade é plantar e colher sempre a dois, sem sufocar. Certa noite de sexta, a luz do abajur iluminava fotos antigas sobre o aparador. Entre fotos do passado, entremeadas às novas, Cida e Carlos riam de si mesmos, relembrando o início meio desastroso da jornada. Ela tirou da geladeira uma fatia de torta de banana e cortou em dois. Quando eu era menina, a felicidade era dividir o último pedaço. Nunca esqueça disso, Carlos. Ele aceitou o pedaço e, naquele instante, entendeu ainda mais que felicidade era sempre soma, jamais subtração. Chegou a época boa de semear. Os dois, juntos, plantaram pés de alecrim, manjericão, cebolinha. Carlos, acostumado com cifrões, agora media o tempo pela muda crescendo, pelo cheiro da terra e pelas visitas dos passarinhos. Cida, delicada, ensinava: todo dia, um pingo de água, um pouco de sol, um pouco de cuidado. Tudo o que é bonito cresce devagar. Às vezes, o simples carinho do toque era suficiente. Outras vezes, bastava ficar perto, em silêncio, e deixar a natureza fazer seu trabalho, como os relacionamentos mais bonitos da vida. Numa tarde morna, Carlos chamou Cida ao jardim.
Chega de contratos, de datas marcadas, de regras. Quero convidar você para viver junto, de verdade. Sem medo, sem pressa, sem obrigações, além das que a gente escolher. Cida hesitou, lágrimas nos olhos, emoção explodindo no peito. Não disse sim de pronto, apenas sorriu, olhos úmidos, coração acelerado, e murmurou baixinho: eu aceito tentar. Não houve promessa nem cerimônia, só a certeza de que felicidade é aposta diária e que a cada dia, de novo, vale arriscar. Ainda houve pequenas brigas, discussões sobre receitas, decisões sobre móveis, desentendimentos sobre o remanejamento do jardim. Mas agora cada conflito era resolvido com conversa, humor e sempre terminava igual. Quer um chá? Trago agora. O tempo trouxe ritmo, leveza, segurança. Não mais um lar de paredes, mas de abraços. Não mais solidão de luxo, mas paz compartilhada em tudo o que é comum, vivo, real. Num fim de tarde chuvoso, Cida estava no portão. Carlos, sorrindo, preparava 2 xícaras de chá. Quando ela entrou, ele estendeu a bebida e disse, quase num sussurro: bem-vinda de volta, Cida. Os olhos se encontraram, agora cúmplices. As mãos se tocaram, os corações aquietaram-se um no outro. Sem pressa, sem alvoroço, brindaram ao instante. A imagem final é a xícara fumegante entre as mãos de Cida e o olhar de Carlos iluminado. Não mais pelo luxo, mas pelo privilégio singelo de ser, de pertencer e de recomeçar. Ali, na mansão agora plena de vida, ecoava uma verdade aprendida a duras penas. Felicidade não se tem. Felicidade se desenvolve, se aceita, se cultiva e, acima de tudo, se compartilha. Pode ser um aroma de chá, um pão moreno, uma risada sem motivo, e assim ela permanece. Se essa história tocou o seu coração, não se esqueça. Inscreva-se no canal, deixe aqui seu comentário e compartilhe o vídeo com alguém que merece um recomeço. Porque, juntos, aprendemos que o melhor sentido está mesmo nas coisas mais simples.